Olá pessoal, eu me chamo Jéssica Martins, seja muito bem-vinda ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os benefícios da leitura. E vem cá, se você gosta de uma dica boa, uma dica prática, que é para você terminar esse vídeo e já implementar, fica aqui comigo, que até o final do vídeo eu vou te indicar uma super ferramenta. Primeiro, eu vou te mostrar 5 benefícios da implementação da leitura para o seu filho, e depois eu vou te dar 5 dicas. Primeiro, o desenvolvimento da imaginação e da criatividade. Quando lemos para a criança, ela entra no mundo de fantasia. Ela começa a usar sua criatividade, imagina, começa a conversar sobre aquilo e o mundo dela vai longe. Então, isso ajuda muito a incentivar a criatividade da criança. Segundo motivo, ampliação do vocabulário e da comunicação. Quando as crianças estão escutando as histórias, elas aprendem palavras novas, porque elas vão escutando palavras novas com as histórias e isso vai desenvolvendo e vai ampliando o vocabulário dela. E isso ajuda também no desenvolvimento cerebral dessa criança. Tem um documentário, vou deixar o nome aqui para vocês, que ele fala exatamente disso. Crianças que não têm acesso à leitura, crianças mais vulneráveis, de famílias mais humildes, né, financeiramente, elas têm uma parte, ela não desenvolve uma parte do cérebro quanto outras crianças que têm esse acesso melhor, educacional e que têm esse contato diário com várias histórias. Terceiro benefício, desenvolvimento do pensamento crítico e empatia. E nesse terceiro benefício, o que acontece? A criança, ela tem a sua própria formação, a sua própria história. E quando ela escuta a história de outras pessoas, de outras crianças, de outras situações, isso vai aumentando nela o senso de empatia, porque ela entende que não é todo mundo que tem a vida que ela tem e que tem vários pontos de vista também. Então, às vezes, uma situação ela enxerga de uma forma, só que quando ela escuta aquela história, ela entende a realidade daquela outra criança, daquela outra pessoa, ela entende que de repente tem um ponto de vista diferente. Então isso ajuda a ampliar também novas visões e o desenvolvimento de amor ao próximo, solidariedade. Quarto benefício, autonomia e amor pelo conhecimento. Esse quarto benefício, ele ajuda na autonomia. Por quê? Porque a partir do momento que a criança ela começa a ler por prazer, e ela vai lendo várias histórias, ela gosta daquilo, ela vai se tornando mais autônoma. Então ela vai pedir, naturalmente vai pedir livros para você, e ela vai começar a ler por prazer e vai ser algo normal, não vai ser algo dificultoso, danoso, como a gente vê muitos adultos que têm muita dificuldade, né, na leitura. Então, para a criança, que ela já tem toda essa autonomia, fica muito mais fácil. Ela começa a sentir prazer por aquilo. Ela também se torna uma criança, uma adolescente mais questionadora. Então, ela vai buscar por respostas. Então, esse amor ao livro também traz isso. Então, dificilmente ela vai se tornar um adulto que escutou, alguém falou alguma coisa e ela leva aquilo como uma verdade absoluta. Por quê? Porque ao longo do processo a criança vai se tornando mais questionadora. Tá? Ela vai buscando novas respostas e ela vai entendendo todas as visões. Ela não vai entender como uma verdade absoluta e ponto final. Então, dificilmente essa criança vai receber, vai ser um adulto que vai receber fake news, coisas estranhas e vai falar, não, é isso mesmo, eu concordo. Não, ela vai ser questionadora. Ela vai olhar por outras situações e ela vai entender, enxergar por conta própria. Quinto benefício, fortalecimento do vínculo emocional. E o quinto benefício é o fortalecimento. É um dos mais importantes, diria. Por quê? Porque no dia a dia, às vezes a gente está na correria com os nossos filhos, com a demanda das coisas, e o tempo vai passando e a gente não tira um momento para ter uma conexão de fato com os nossos filhos. E a leitura, ela fornece isso, ela aproxima. Então, quando você, mãe ou pai, está ali lendo para o seu filho diariamente, isso dá uma sensação de conexão maior com seus filhos, tá? Então, isso é muito, muito importante. Agora, vamos para 5 dicas. Primeira delas, seja exemplo. Então eu vejo muitos pais falando: os meus filhos, eles não gostam de ler, eles não ligam para leitura, eu falo para ler, mas a criança aprende muito, muito, muito no exemplo. Então, mesmo que você não consiga ler ou tenha dificuldade de ler, tente, sabe, pegue livros, compre livros, às vezes de assunto que você gosta mesmo, e de tempo em tempo leia na frente do seu filho, em momentos que ele tá te vendo. Por quê? Porque isso é muito importante. Ele entende, se meu pai ou minha mãe eles estão lendo,
é porque de fato é uma coisa boa. Então os nossos filhos, eles seguem muito mais o nosso exemplo do que o que a gente fala. Segunda dica: tenha livros acessíveis pela casa. Então, se você tem um cantinho de estudo na sua casa, deixa os livros ali. Mas não deixa só no cantinho de estudo. Você pode deixar uma caixinha perto do quarto do seu filho, perto ali da cama. Então você deixa alguns livrinhos ali acessíveis. De repente, na sua cozinha, deixa alguns livros de receitas. Então na sala. Tenta deixar vários ambientes da sua casa, livros ali disponíveis, porque isso a criança vai entender a importância da leitura. Então, a leitura não é só no quartinho de estudo, no ambiente de estudo. A leitura também pode ser feita, de repente, na sala. Eu estou no momento na sala, eu pego um livro, tá? Então, a gente vai fazer uma receita em família, tem um livro ali para manusear. Então, tudo isso vai gerando um senso ali da criança de que, nossa, livro é positivo. Terceira dica: respeite os interesses da criança. É claro que a gente tem que incentivar livros bons, os clássicos, né, que tenha valores importantes ali para a criança. Mas se a sua criança, principalmente se você não fez desde pequeno a leitura, e a criança já está grande, ela não sente esse prazer, esse amor pelo livro, é importante que você entenda isso, que às vezes a criança não vai ter o prazer de ler um clássico ali que você tá vendo que de repente uma educadora, alguém indicou, é indicado para tal idade. Seu filho tem essa idade, mas ele não teve o histórico contato com a leitura desde pequeno. Então é preciso ter mais paciência e entender qual é o gênero que a sua criança gosta. Então, de repente, tem crianças que gostam mais de aventuras, né, livros de aventura, outros ali de detetive, outras mais sensíveis gostam de histórias de princesa. Então você precisa analisar qual é o perfil do seu filho. E aí, para introduzir os livros, combinado? Então isso é uma dica muito importante. Eu vejo muitos pais falando, mas o meu filho não gosta do livro que a pessoa indicou. Tá, mas olhe para o seu filho de uma forma individual, entendeu? Então, quando a pessoa tem amor pelo livro, ela vai naturalmente pegando vários gêneros, ela vai olhando, ela vai entendendo, mas às vezes não é o caso do seu filho, tá? Então, deixe como uma porta de entrada, tá? Então, respeite ali, mesmo que você não ache tão super educativo, mas deixe como uma porta de entrada. Quarta dica: seja intencional. Então, quando vocês saírem, vocês de repente vão para uma cidade nova, alguma coisa assim, visite bibliotecas, feiras de livros, sebos, tá? Então, tire um período, né? Se você está viajando, férias, ou vai visitar alguém, pesquise antes se tem lugares assim, que tenha livros, que tenha esse contato maior. Não precisa ser muito tempo, mas só essa constância, só de você valorizar esses ambientes, a criança já vai entendendo com outro olhar. E a quinta dica: inclua a leitura na sua casa. Então, leia para o seu filho com certa frequência. Leia, leia, leia. Tenha livros. Então você vai deixar espalhada na sua casa? Então, do nada, você está na sala, não tem muita coisa para fazer? Vai lá, pega um livro, conta uma historinha para o seu filho, tá bom? Então, tenha essa atitude de protagonismo na vida do seu filho. Mostre para ele com ações a importância da leitura. E agora, super indicação para vocês. Tem uma empresa que chama Hora da História. E eles têm um projeto muito legal. Você se cadastra no site deles, eu vou deixar um link aqui para vocês, coloca lá o seu e-mail e eles diariamente mandam novas histórias. E é muito legal, eu implementei aqui em casa, são histórias bem legais. Sempre tem algum valor agregado, sempre tem alguma moral da história envolvida. E as minhas filhas amam. São histórias curtas, não é tão pequena, mas também não é tão grande. Dá para você tirar em 5 minutinhos, você conta a história. E as ilustrações das histórias são lindas, as minhas filhas amam. Amam, amam. Elas já ficam ansiosas para ver a ilustração, porque tem um tipo de ilustração um desenho bem fofo, assim, sabe? Que a gente realmente se encanta. Então, eu te indico, tá? E aí você termina esse vídeo, você já pode ir lá, cadastrar seu e-mail, recebe diariamente e literalmente é a hora da história, tá? Então, às vezes eu tô aqui em casa fazendo outras coisas, recebo e-mail e já falo para as minhas filhas: meninas, chegou, hora da história. Então, elas já vêm, já querem saber e a gente já conta. E depois, eu gosto muito disso, tá? Da gente conversar sobre aquilo. Então, antes, em algumas histórias, eles colocam lá a moral da história por conta deles. Antes de terminar, de chegar nessa parte, eu mesma já pergunto para as minhas filhas: falo, qual que é a moral da história para vocês? E elas
vão falando, tá? E aí, às vezes, uma complementa a outra, às vezes uma fala uma visão, outra fala a outra, tá? E depois eu leio a moral da história. Eu acho que é uma forma também de fazer as nossas crianças refletirem, sem já lá e falar a moral da história, tá? Porque aí, às vezes, o que acontece? Uma fala uma visão, outra fala outra visão, e aí, na moral da história, tem outra visão, tá? Então, isso é muito importante. Isso treina um pouco a mentalidade deles também, que eu falei nos primeiros benefícios. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você se cadastrar, gostar das histórias, volta aqui para me contar, tá bom? Um beijo. Museus, né? No museu não tem livro, Jéssica? É.